eu estou compartilhando, estou gravando, eu vou fazer uma revisão do finalzinho do bimestre, só para eu saber aonde eu parei com vocês, tá? Então, começando mais ou menos, eu desliguei minha câmera, porque compartilhar... Peraí que meu cachorro pegou um negócio aqui que eu não sei o que é. Oh, meu Deus, o apontador da lapiseira do meu filho. Então, vamos lá. Ah, deixa eu tirar daqui para o chat, senão eu não vejo vocês, né? Aí, vamos lá. Eu comecei o segundo bimestre, lembrando que eu estou um pouquinho mais devagar com vocês do que as outras escolas, porque o curso de vocês, o que eu teria que fazer em 3 anos numa escola normal, eu faço em 2. Porque o terceiro ano de física de vocês, ele é dado nas disciplinas técnicas, que seria eletricidade, o terceiro ano. Como vocês fazem eletricidade básica no técnico, tudo que teria que ser visto em 2 anos, eu tenho 3 com vocês. Então, eu estou indo mais devagar. É isso aí, Edu. Só tirar 4 que é sucesso. Mas vai tirar mais do que 4, tá? Estou lendo aqui o chat. Em questão às outras escolas, Eduardo, e aos outros cursos, é isso que acontece, tá? Por isso que tem diferença nos currículos, Edu, do curso de mecatrônica e eletroeletrônica para os outros, tá? Enfermagem, alimentos, informática, eles têm que ver eletricidade básica. Então, eu tenho que dar física 1 todinha no primeiro ano, física 2 todinha no segundo ano e física 3 todinha no terceiro ano. No caso de eletro e mec, eletrônica e mecatrônica, como vocês têm disciplinas técnicas de eletricidade, não faz sentido nenhum eu dar eletricidade para vocês no terceiro ano, tá? Porque vocês já viram isso no curso, no técnico. Então, eu fico com toda a Física 1 e Física 2 para fazer em 3 anos. Então, vocês têm essa vantagem em relação à minha matéria, tá? E aí eu consigo ir com vocês mais devagar, o que é bacana. Eu consigo trabalhar com vocês mais sossegado, ok? Então, com qualquer outra sala que vocês falarem, vocês falam, nós estamos mais atrasados. Não, vocês não estão mais atrasados. Vocês estão vendo, inclusive, matérias adiantadas, que é eletricidade. Eu parei com vocês em movimento retilíneo uniformemente variado. Inclusive, está lá no e-book da sala a aula gravada do ano passado deste assunto. A aula está completa. E eu não cheguei a fazer aquela aula completa com vocês. Tá? O que tem lá é uma aula de revisão que eu fiz, completinha no ano passado, falando de toda a parte de movimento retilíneo uniformemente variado. Nós não fizemos tudo, nós paramos em um ponto, que eu preciso saber com vocês certinho onde foi que eu parei. Eu defini a aceleração como sendo variação de velocidade que acontecia durante um certo intervalo de tempo. Confirmam? Põe um ponto para mim no chat se eu definir aceleração como sendo uma mudança de velocidade que acontecia durante um certo intervalo de tempo. Joia. Falei que a aceleração tinha como unidade de medida metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo da unidade da velocidade, tempo em segundos, então eu dividia 2 vezes por tempo, então o tempo aparecia aqui ao quadrado. Diferente da definição que velocidade era variação de posição por tempo, são coisas diferentes, ok? No caso que eu uso variação de velocidade, velocidade como sendo variação de espaço por tempo, a unidade é metros por segundo, unidade de velocidade. Daqui, eu escrevi uma função, lá no primeiro bimestre, S igual a S0 mais V0T, função do sorvete. Lembrando, essas funções aqui, ó, que está do meu lado direito, eu só posso usar nas situações em que não tem aceleração. Isso é, aceleração é 0, que é o que nós chamamos de movimento
retilíneo uniforme. Nos casos que tem aceleração, que são os que nós estamos vendo, eu não posso usar isso aqui, tá bom? Nós estamos nas situações que tem aceleração. Essa expressão que é ΔV sobre ΔT, eu saí dessa expressão e escrevi uma função de velocidade, que era V igual a V0 mais AT. V, velocidade final, V0, velocidade inicial, A, aceleração e T, tempo. Escrevi essa função horária. Troquei o ΔV por velocidade final menos velocidade inicial, o ΔT por tempo final menos tempo inicial. Considerei o tempo inicial igual a zero e escrevi essa função. Então, isso aqui é uma função, né, da velocidade em função do tempo. Fiz isso com vocês, confirmem aí para mim no chat. Põe um ponto para mim no chat se eu cheguei nessa função. Joia. Todos estão com o caderno de física abertos, né? Olhando no caderno se tem isso aqui escrito. Beleza. Joia. Depois disso, eu fiz uma classificação dos movimentos. Vamos lembrar aqui a classificação que eu fiz, tá? Primeira classificação que eu fiz com vocês foi a seguinte. Tinha uma trajetória, uma rua. Estou colocando aqui, ó, positiva para a direita. E o meu objeto estava também, ó, meu objeto bolinha, estava se movimentando para a direita. Isso é, ele está andando no sentido certo da rua, no sentido da trajetória. Isso me dá uma classificação. Vocês lembram que classificação é essa? Eu tinha duas palavrinhas. Ou podia ser progressivo, ou podia ser retrógrado. Como é que eu classificava um objeto que andava no sentido da trajetória? Alguém escreve para mim no chat como é que eu classificava? Luara diz que é progressivo, Gustavo diz que é progressivo, Letícia também. Isso mesmo. Se um objeto anda no sentido da rua, a gente diz que é progressivo, no sentido do S aumentar. Retrógrado é aquela pessoa que anda para trás, que pensa lá atrás, né? A gente até usa esse termo retrógrado. Então, quando anda no sentido oposto da trajetória, é que é retrógrado. Isso é, se a trajetória está para a direita, a velocidade está para a direita, aí a gente diz que é progressivo. Olhem a figura que eu fiz. Aqui a minha setinha está pequenininha, aqui a minha setinha está grande. Essas setinhas eram os meus vetores de velocidade. Então, olhando para o vetor V1, ele é pequeno, o vetor V2 é grande. O que significa que a velocidade aumentou com o passar do tempo. Então, ele tem uma aceleração. Alguém empurrou ele para a direita. Vou ter aqui uma aceleração para o lado direito. Lembrando, se velocidade e aceleração estão para o mesmo lado, nós chamamos esse movimento de movimento acelerado. Andou no sentido da rua, velocidade positiva. A aceleração aumentou com o passar do tempo, acelerado. Velocidade aumentou, tem uma aceleração. Então, é progressivo e acelerado. Essa foi uma das classificações que a gente fez. Depois, eu fiz uma outra classificação. Eu acho que essas classificações todas eu fiz com vocês. Trajetória, olha, positiva para a direita. Então, o objeto está aqui em cima dessa trajetória, tá? Só que agora o objeto começou com uma velocidade bem grande para a direita e depois ele passou a ter uma velocidade menor. Isso é, a rua é mão para a direita. O S aumenta aqui para a direita. Números positivos aqui aumentando para a direita. V1 é para a direita, V2 é para a direita. O objeto está indo para a direita, só que diminuindo a velocidade. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou classificar em progressivo ou
retrógrado. Está no sentido da trajetória, está andando na mão certa da rua, no sentido do S aumentar, eu já sei que é progressivo. Velocidades positivas. Porém, quando eu olho os meus vetores, aqui era um vetor velocidade grandão, aqui é um vetor pequenininho. Poxa, ele desacelerou. A velocidade diminuiu com o passar do tempo. Nós podemos usar, só para lembrar, a palavra desacelerado, ou podemos usar a palavra retardado. Está indo devagar, tá? O que significa isso? Significa que ele tem uma aceleração que não está no mesmo sentido da velocidade. Velocidade está para a direita, mas a aceleração aqui, ó, está para a esquerda. É como se tivesse uma força segurando ele para a velocidade dele não aumentar. Portanto, nós dizemos que nesses casos a aceleração é negativa. A velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Aceleração negativa. Depois, eu coloquei para vocês uma outra classificação. Estou subindo aqui a tela, ó. Qual foi a outra classificação que eu fiz para vocês? Trajetória para a direita. A rua é mão para a direita. O S aumenta para a direita. Só que o meu objeto está andando para a esquerda. Ele começou com uma velocidade pequenininha, depois a velocidade dele aumentou. Ok? Olha o tamanho dos meus vetores. Vetorto ainda, não é nem vetor, é vetorto, porque eu desenho os vetores tortos. Vamos classificar o movimento. Como o S é para esquerda, para direita, e o objeto está indo para esquerda, eu não posso chamar de progressivo, certo? Eu chamo de retrógrado. Está na contramão, está no sentido oposto. O S diminui com o passar do tempo. Vai de 10 para 8, para 7, para 6, para 5, para 4. É como se eu olhasse as numerações das casas na rua e, ao invés da numeração da casa aumentar, a numeração das casas está diminuindo. Estou andando no sentido oposto. Isso significa para nós velocidade negativa. Então, a velocidade negativa em física é porque eu estou andando no sentido contrário aí ao da trajetória. Só isso, tá? Só isso, nada além disso. Lembrando, tempo negativo não existe, mas velocidade negativa existe. Agora eu vou olhar o que acontece com a velocidade. Olhando os vetores de velocidade, aqui o meu V1 é pequenininho e o meu V2 é grande. O que significa que a velocidade aumentou com o passar do tempo. Se a velocidade aumentou com o passar do tempo, é porque tem algo empurrando ele. Então, ele tem uma aceleração também para a esquerda. Se velocidade e aceleração estão para o mesmo lado, ou eu olho, eu vejo a velocidade aumentou com o passar do tempo, isso significa que o movimento é acelerado. Aceleração positiva. Velocidade aumentou com o tempo. Ele só é retrógrado porque ele está andando na contramão, tá? Última classificação possível para eu fazer com vocês é essa daqui, ó. Trajetória para a direita, o objeto se move para a esquerda, só que ele começa com uma velocidade bem grande, e aí a velocidade dele diminui. Ok? Velocidade grande, aí ela passa a ser pequenininha. Primeira coisa que eu vou classificar, ele está andando na contramão. O S é para direita, ele está indo para esquerda. As numerações das casas diminuem. Está indo do 50 para o 40, para o 30, para o 20. O movimento, nesse caso, é classificado como retrógrado. E aí a gente diz que em física essa velocidade é negativa. Posição final menor do que a posição inicial. Agora vamos pensar em aceleração. A velocidade era grande. Ok, Pedro. A velocidade era grande e agora a velocidade é pequena. O que significa que ele diminuiu de velocidade. Depois eu vejo, Pedrinho. Se ele diminuiu de velocidade é porque tem uma força tentando segurar ele, ó. Velocidade final é menor do que a inicial, tá? Portanto, eu não posso chamar o movimento de acelerado. A velocidade está diminuindo com o passar do tempo. O movimento, portanto, é
desacelerado ou retardado. Isso é, ele tem uma aceleração negativa. Ok? Então, podia ter progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado acelerado e retrógrado retardado. Ok? Falei disso? Coloquem pontos para mim. Isso, Luara diz que sim, Joyce diz que sim. Muito bom. Vitor Henrique diz que sim. Beleza. Eu saí da expressão A igual a ΔV sobre ΔT e escrevi uma função, que é o voat, V igual a V0 mais AT. E se isso é uma função, eu escrevi essa função. Eu fiz gráficos dessa função. Então, vamos lembrar um pouquinho os gráficos. Eu não vou pôr número nas funções, eu estou fazendo uma leitura de gráficos apenas, tá? Ao invés de ser interpretação de texto, eu estou fazendo interpretação de gráficos. Primeira situação possível de um gráfico de velocidade e tempo seria essa aqui, ó. Primeira coisa possível que eu poderia ter. Uma reta paralela ao tempo. Então, tá aqui o eixo do tempo embaixo, o eixo da velocidade na vertical. Desculpa, meu celular. Desculpa, gente. Deixa eu baixar o som aqui. Ele cisma de tocar nas horas que não é para tocar, né? Então, ó, velocidade mudando com o tempo, ok? Aqui não é nem progressivo, é progressivo e sem aceleração. Sim, isso mesmo, Gui. Bem lembrado. Olhando o que acontece nessa situação, com o passar do tempo, a velocidade não muda, ok? A velocidade sempre é a mesma. Então, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos, porque eu estou falando em tempo, a velocidade pode ter sido sempre 20, vamos supor, 20 metros por segundo. Então, não é desacelerado nem acelerado. Espera aí que eu vou voltar, Eduardo. Só um minutinho, gente, eu estou voltando aqui, porque o Eduardo escreveu no chat. Sora, no exemplo anterior, a velocidade menor do que zero e a aceleração menor do que zero. Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Nesse exemplo aqui, é esse aqui, Edu. Confirma para mim. É nesse caso aqui, ó. Tá. Então, vamos olhar. Ele está no sentido da trajetória, com a velocidade dele diminuindo com o passar do tempo. Ele é retrógrado e retardado. Tá certo. Desacelerado e retardado é a mesma coisa. Sim, mas a ideia, ele não teria que, a velocidade não teria que estar positiva para que com o tempo ela vá diminuindo para que ele vá para o outro lado? A velocidade não está positiva porque ele está no sentido oposto ao S. Perdão, a velocidade não, a aceleração não teria que ser positiva nesse caso? Ou a aceleração tem que estar, a gente olha a aceleração de acordo com o vetor velocidade? A gente compara a aceleração com a velocidade. O vetor A e o vetor V. A e V estão em sentidos opostos, então é desacelerado. V e S classifica como retrógrado e retardado. A gente compara sempre essas duas coisas. Vetores. Vetor V com vetor S. Retrógrado, porque está do contrário. Depois eu comparo o vetor V com o vetor A. O vetor V está para a esquerda e o vetor A está para a direita. Só para lembrar, o vetor A, isso eu lembro que eu falei com vocês na aula passada, ele vem do vetor ΔV sobre ΔT. Quem é o vetor ΔV?
é o vetor V2 menos o vetor V1, ok? Esse é meu vetor ΔV. O ΔT não é vetor. Então, o meu V2... Ah, peraí, aqui é V2, não é V1. Eu errei aqui, aqui é V2. O meu V2 está para a esquerda, menos V1. O V1 é para a esquerda, então eu vou pôr o menos V1 para a direita, ó. Menos V1. Tá aqui, ó. Meu vetor V1 do contrário. Estava para a esquerda, agora está para a direita. Um vetor para cada lado, ó. Tá aqui, meu maior, né? É o meu menos V1. Tá aqui minha aceleração. A aceleração está no sentido oposto ao da velocidade. Então, eu comparo S e V para saber se é retrógrado ou progressivo. Comparo velocidade e aceleração para saber se ele é acelerado ou desacelerado, ok? Esclarecido, Edu? Tá coisa diferente anotada no seu caderno? Não, não compara aceleração com espaço, tá? Aceleração sempre com velocidade. E velocidade sempre com posição. Ok? Beleza. Voltando aqui para o gráfico. Então, o primeiro gráfico possível de velocidade e tempo é esse que eu acabei de desenhar, onde a velocidade é constante. Como é que eu sei que a velocidade é constante? O tempo está passando e a velocidade não muda. Cuidado com gráficos. Se eu fizer um gráfico para vocês, igualzinho, olha, igualzinho, olha o desenho, é o mesmo, em cima e embaixo. Aqui eu vou pôr T. E aqui eu vou pôr S. São gráficos diferentes. Um, velocidade, o outro, posição. Certo? Metros. O que esse gráfico aqui de baixo me diz? O tempo passou e a posição do objeto não mudou. 10 metros. O que significa que o corpo está parado. O tempo passa e o corpo não sai do lugar. Olha, mesmo gráfico, por isso que eu preciso saber interpretar gráficos, tá? Não importa se é de física, se é de matemática, se é o gráfico que eu fiz de um exame no hospital. Eu tenho que olhar o que tenho aqui embaixo, ó, e o que eu tenho aqui em cima, para saber interpretar o gráfico. Então, o tempo passou e a posição é sempre a mesma, objeto parado. Óbvio, o tempo está passando e o cara não saiu do lugar, é porque ele está parado. Segunda situação, é o meu gráfico lá em cima, ó, é desse gráfico que eu estou falando agora, de velocidade. O tempo foi passando e a velocidade não mudou. Sempre andei a 20 quilômetros por hora, então eu não estou acelerando, ele não tem aceleração. Aceleração é zero. Ah, mas o movimento é progressivo. Sim, o movimento é progressivo. Por que que o movimento é progressivo? Porque eu estou no primeiro quadrante. Lá na matemática, temos 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não usamos o segundo e o terceiro quadrante, porque em física nós não temos tempo negativo. Só usamos o primeiro e o quarto quadrante. Ok? Então, no primeiro quadrante, que é aqui em cima, valores positivos. No quarto quadrante, no eixo Y, aqui na vertical, valores negativos. Tempo sempre positivo. Só para lembrar, vai que alguém esqueceu. Então, nesse caso, progressivo. Poderia ter um gráfico assim, ó, velocidade e tempo, com a reta aqui embaixo, ó. Também é velocidade constante. Não tem aceleração. Porém, o movimento é classificado como retrógrado. Por quê? Porque está no quarto quadrante. E quarto quadrante significa que o valor dessa velocidade aqui é um número negativo. Só para lembrar. Essa é a primeira possibilidade. Tá? O que nós sabemos
deste gráfico de velocidade que eu já comentei com vocês no primeiro semestre. Se nós temos um gráfico de velocidade e tempo, que não tem aceleração, tá? Ó, sem aceleração, constante. E eu calcular a área dessa figura entre a reta e o eixo do tempo. Tem uma área aqui embaixo, ó. Tem uma área. Isso é a área de um retângulo. E área é base vezes altura. Comentei com vocês. A base, que está aqui embaixo, é a variação do tempo. A altura, que está aqui na vertical, é o valor da velocidade. Não é variação de velocidade, a velocidade não variou. É o número da velocidade. Então, quando eu faço a base, que é o tempo, vezes a altura, que é a velocidade, eu vou achar uma grandeza física, que é variação do espaço. Como é que eu sei isso? V é ΔS sobre ΔT. Não tem aceleração, ok? ΔS sobre ΔT. Sempre que a aceleração é zero, eu uso essa expressão. O ΔT é o denominador. Eu vou passar ele multiplicando. Ele é o numerador agora. Passo para lá. Ficou V vezes ΔT. Isso é ΔS. Quando eu olho para... Eu acabei de escrever, ó, ΔT vezes V. Isso é ΔS. Em física existem leis. Se isso é válido para este gráfico de velocidade, isto é válido para qualquer gráfico de velocidade. Vou pegar um gráfico de velocidade aqui, ó. Velocidade e tempo. Ok? Só que agora é uma reta crescente. Se eu calcular a área dessa figura aqui, ó, a área corresponde à variação do espaço, porque é um gráfico de velocidade e tempo. Ok? A área dessa figura, eu falei isso com vocês na aula passada, é a área de um trapézio. Na aula passada, não, no semestre passado. É a área de um trapézio. Isso aqui é um trapézio. Aqui embaixo é a base maior. Aqui em cima é a base menor. E na vertical está a altura. Ok? Meu trapézio vai girar 90 graus. E ficou igual tá aqui, ó. Girado em 90 graus. Isto aqui, portanto, é a base maior. Isto aqui, portanto, é minha base menor. E isto aqui é a altura. Girei o trapézio. Tombei ele 90 graus. A base maior, que é esse lado aqui, ó, que eu vou marcar, ele vai do zero até um valor aqui em cima, que seria minha velocidade final. Então, a base maior corresponde à velocidade final. Então, lembrando, a área de um trapézio é calculada como base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Só para lembrar. A base maior, quando eu comparo, é a velocidade final. A base menor. Quem é a base menor? Vamos fazer aqui uma comparação. A base menor é esse pedacinho aqui, ó. Estou tentando marcar aqui com marca-texto amarelo. Isso aqui é a base menor. Tá? Que vai de zero até o que seria o valor aqui da minha velocidade inicial. Então, começou no zero, terminou aqui na velocidade inicial. Então, a base menor é a velocidade inicial. Quem é a altura? A altura está aqui embaixo, ó. Vou pegar o marca-texto de novo. A altura está aqui embaixo, ó, do meu trapézio. A altura corresponde à variação do tempo. Mas meu tempo começa no zero e termina num valor t qualquer.
Variação é tempo final menos inicial. Então, a altura corresponde ao tempo final, já que o tempo inicial é zero, vezes t sobre 2. Como a velocidade está mudando com o tempo, esse v final aqui, ele é uma função, ele é o meu voate. E aí, o que eu fiz em uma das aulas para vocês? Depois vocês confirmam se eu fiz isso mesmo, tá? Eu troquei esse A por variação de espaço, porque a área é o ΔS. Troquei esse V pela função do voate. O resto eu copiei. V0, copiei o T, dividi por 2. Aí eu fiz distributiva, fiz um monte de coisas matemáticas e cheguei numa função que é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Cheguei nessa função com vocês, coloquem um pontinho para mim no chat. Luara disse que eu cheguei, Gu também, Isa também, Pamela, cheguei nessa função, conhecida como função do sorvetão. Não vou trabalhar com números, tá? Já vou falar dela daqui a pouquinho, ok? Só preciso saber o que eu falei e o que eu não falei, tá? Voltando para os gráficos da velocidade. Depois eu vou para o gráfico da posição. Eu estou no gráfico da velocidade. Isso aqui é uma função de segundo grau, ela tem um gráfico. Gráficos de velocidade e tempo. Vamos lá. Gráficos de velocidade e tempo. Primeira situação é essa reta crescente para cima. Tá? O que eu sei dessa reta crescente para cima? Eu sei uma coisa. Quanto mais inclinada ela estiver, maior é a aceleração. Então, a inclinação dessa reta me diz a aceleração. Em matemática, inclinação da reta é tangente. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos olhar. Se eu fechar um triângulo aqui, aqui tem um ângulo, que me diz quanto ela é inclinada, quanto maior esse ângulo, maior a inclinação da reta. O cateto oposto é esse lado aqui, ó, que vai do V0 até o V. Isso aqui é meu cateto oposto. Então, meu cateto oposto me dá o ΔV. O meu cateto adjacente está aqui embaixo, ó. É esse aqui que eu estou pintando bem grossão de verde. Esse aqui é meu cateto adjacente. Ele vai do T igual a 0 até um T qualquer. Então, ele me dá o ΔT. Portanto, a inclinação dessa reta é a aceleração. Olha como faz sentido isso. Se eu tiver um gráfico de velocidade e tempo, e uma reta tiver bem baixinha aqui, ó, crescente, mas bem baixinha. Isso significa que passou muito tempo, estou olhando aqui em verde, ó, passou muito tempo, mas a velocidade variou pouquinho. Então, ele não acelerou muito, ele acelerou pouco. A aceleração é pequena. Demorou muito tempo para aumentar a velocidade dele, de 0 até 100 km por hora. Ele demorou 50 horas para fazer isso. Tá? Então, eu olho a expressão. A aceleração não é ΔV sobre ΔT? Se o ΔT é um número muito grande, nessa fração, o meu ΔT é o denominador. Quanto maior o denominador, menor o resultado da minha fração. Se aqui for 1, minha aceleração vai dar um número grande. Se aqui for 10, minha aceleração já deu um número menor. Se for 100, aqui embaixo, menor ainda. Tá? E se a minha reta da velocidade em função do tempo for muito inclinada, for muito para cima, o que significa isso? Que passou pouco tempo e a velocidade aumentou muito nesse pequeno intervalo de tempo. Tá? Então, tempo pequeno, aceleração grande. Tempo grande, aceleração
pequena, são inversamente proporcionais. Então, a inclinação dessa reta me diz a aceleração. O que mais eu sei deste gráfico? Eu sei classificar o movimento, tá certo? Então, vamos classificar o movimento a partir do gráfico. Isso é, progressivo, retrógrado. Como é que eu classifico eles? Situações. Eu vou desenhar 4 gráficos aqui para vocês. E nós vamos classificar os 4 gráficos, todos eles velocidade e tempo, tá? Nós podemos classificar. Depois eu vou para o gráfico da posição. Eu não sei se eu fiz com vocês. Velocidade, tempo. Minha letra tá horrível, mas é revisão. Primeira situação, crescente no primeiro quadrante. Segunda situação, decrescente no primeiro quadrante. Terceira situação, crescente no quarto quadrante. Quarta situação, decrescente no quarto quadrante. Essas são as possibilidades que a gente tem. Ou a reta está para cima, ou a reta está para baixo. O que me interessa saber agora são os quadrantes, tá? Primeiro quadrante é o de cima do T, certo? Se a minha reta está no primeiro quadrante, o movimento é progressivo, ok? Então, nos 2 gráficos que eu desenhei aqui da esquerda, o movimento é progressivo, exatamente porque é primeiro quadrante. Nos outros 2 gráficos, eu estou no quarto quadrante, então o movimento é retrógrado. Estou na contramão. Retrógrado. Quarto quadrante. Ok? Os 2 aqui estão no quarto quadrante. Todos eles aqui têm valores negativos. Então, aqui a velocidade é menos 5, menos 4, menos 3. Aqui já a velocidade é 5, 4, 3. Aqui 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, para saber se é progressivo ou retrógrado, eu preciso saber o quadrante. Progressivo significa velocidades positivas. Valores numéricos positivos. Retrógrado significa velocidades negativas. Tá, agora eu tenho que classificar em acelerado ou retardado. O Gui já está dando spoiler ali no chat. Classificando como acelerado ou retardado. Vamos olhar o que acontece com os valores numéricos da velocidade. Agora eu ignoro o sinal, tá? Na primeira reta foi de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. A reta é crescente, ó. O V está aumentando. 1, 2, 3, 4. Se o V está aumentando, isso significa que o movimento é acelerado. Ok? Minha velocidade final, ela é maior do que a minha velocidade inicial. O que significa aceleração positiva. Vamos olhar no segundo caso. Então, o Gui acertou, progressivo e acelerado. Vamos olhar aqui o segundo caso. Esse aqui é o primeiro. Estou olhando o segundo. Já sei que é progressivo, primeiro quadrante. Vamos olhar o que acontece com a velocidade. Foi de 5 para 4, de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1 e assim por diante. E aí? Ele é retardado ou ele é acelerado? O que vocês dizem para mim? Retardado ou acelerado? Pedrinho disse que é retardado. Concordo com o Pedrinho. Concordo com a Luara. Retardado. Velocidade diminuiu com o passar do tempo. Aceleração é negativa. Velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Ok? Está diminuindo as velocidades. Tá? Olhando para a terceira situação. Vamos lá. Terceira situação. O que aconteceu nessa terceira situação? Lembrando que eu tenho que ignorar o sinal. Esse sinalzinho de menos
só serve para me dizer o que aconteceu com a velocidade. Velocidade é negativa. Tá? Agora eu vou olhar. A velocidade foi de 5 para 4, de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1. É acelerado, gente? Eu sei que menos 3 é maior do que menos 5, mas em física a gente ignora esse sinal. Então, a gente diz que foi de 5 para 4, de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1. Ele é acelerado, Admir? O Léo diz retardado. Ele é retardado, gente. Tá? Por que que ele é retardado? Ele é retardado porque a velocidade... perdão. Ele está diminuindo. Bugou a mente. Eu não lembro o que que vocês têm no caderno. Vocês têm uma classificação no caderno, não tem? Confunde, isso confunde mesmo, tá? Mas ele é retardado porque a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Já vou dar uma situação que daqui a pouquinho vai. Tem os 4 gráficos, né? Então ele é retardado. Ó, imagina o seguinte: que vai chegar um momento que essa reta vai encostar aqui no eixo da velocidade, tá? Para quem tá bugado, ó, imagina o seguinte: vai chegar um momento que vai encostar no eixo. Quando encosta no eixo, que é aqui, ó, isso significa que a velocidade é zero. Nesse instante, a velocidade é zero. Então, ele tinha uma velocidade, e aí a velocidade dele ficou zero, ele parou. Então, ele desacelerou, gente. Então, não tem como ser acelerado. Ele estava andando com uma velocidade de menos 5. Aí, a velocidade dele passou a ser zero. Então, ele não aumentou a velocidade, ele diminuiu essa velocidade. Ok? Retardado. O que significa ser retardado mesmo? Velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Vejam se está isso no caderno de vocês no semestre passado. Confirma aí. Olha o caderno. Tá isso, né? Jóia. Vamos olhar, beleza. Vamos olhar aqui o último gráfico de velocidade com o tempo. Ó, aqui é menos 1, depois menos 2, menos 3. Esqueçam o sinal de menos. O sinal de menos é só para me dizer que é retrógrado. Tá? Só isso que o sinal de menos me diz. Olha, é retrógrado. Está na contramão. Mas o que aconteceu com a velocidade? Foi de 1 para 2, de 2 para 3. Ok? Então, o sinal de menos me diz, estou na contramão. Mas a minha velocidade está aumentando de 1 para 2, de 2 para 3. O que significa que esse movimento é um movimento acelerado. Ok? É difícil vocês pegarem essas informações de gráficos, eu sei, é confuso. Vocês confundem isso quando tá indo no lá no quarto quadrante, hein, José? Não pode ser no primeiro, não, hein? Tem que ser no quarto quadrante, tá? Então, se eu tiver um gráfico assim, ó, vou pôr um gráfico grandão aqui para vocês. Se eu puser um gráfico de velocidade e tempo, que for um negócio assim, ó, oba, uma reta só para cima. O que significa isso? Onde encosta no V é a velocidade inicial. Está no quarto quadrante. Essa velocidade inicial é um número negativo, ok? Então, esse pedacinho aqui da reta, esse pedacinho que eu marquei aqui com marca-texto, como é que eu classifico esse movimento? Retrógrado. Todas as velocidades aqui são matematicamente negativas. Estou embaixo do eixo do T. Aqui é menos 5, menos 3, menos 2. Estou embaixo do eixo. Retrógrado. Agora, ele é retrógrado acelerado ou ele é retrógrado retardado? Vamos olhar o que acontece com essa reta. Ela está subindo. Nesse instante aqui que eu vou pôr de azul, a velocidade vale zero. Ela não é a velocidade inicial. Ela vale zero.
Existe uma diferença em falar V igual a zero e V0, né? V0 é velocidade inicial. Isto é, a velocidade quando o tempo é zero, quando eu encosto aqui no eixo. E quando eu falo V igual a zero, isso significa objeto parado. Bom? Aí o que acontece? Um movimento inverte. Vou pôr aqui em marca-texto verde. Significa um movimento inverter. Ó, daqui para cá, ó. Eu estou no primeiro quadrante. Primeiro quadrante significa velocidades positivas. Então, aqui é 5, 10, 15, tudo números positivos. Movimento é progressivo. Ok? Tá, mas o que está acontecendo com a velocidade? Está aumentando de 5 para 10, para 15. Então, ele é progressivo e acelerado. Aqui ele é retrógrado, retardado. Aqui ele foi diminuindo a velocidade. Parou. Aí ele começou a acelerar. O que aconteceu aqui foi o seguinte: vamos encarar como uma marcha ré mesmo, tá, Léo? O objeto estava andando para a direita, ok? Mas à medida que ele estava andando para a direita, ele saiu com uma velocidade. Ele foi diminuindo, 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 até que ele parou. Progressivo e retardado, porque ele parou. E diminuir a velocidade. Então, eu estou nessa situação aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Retardado, tá? Vou diminuir um pouquinho minha tela para caber tudo aqui, ó. Pra vocês verem. Ok? Então, eu estou nessa situação. Logo no comecinho. Progressivo aqui embaixo, ó. Esse pedacinho. Vou responder essa situação. Fui andando, diminuindo a velocidade. Parei. Ok? Minha velocidade aqui igual a zero. Aqui era a minha velocidade inicial. Tá? Aí eu parei e resolvi dar ré, ou voltar nessa rua. Parei e resolvi voltar. Só que a hora que eu resolvi voltar, eu estava com velocidade zero. Aí comecei a andar. Aí eu fui aumentando a velocidade. É isso que aconteceu. Ou então vocês podem imaginar o seguinte: imaginem que eu jogo um objeto para cima. Ó, minha trajetória é para cima. Se eu jogo um objeto para cima, o que acontece com a velocidade dele à medida que ele sobe? Aumenta ou diminui? Diminui. Jóia? Por que diminui? Porque tem uma aceleração da gravidade para baixo. Então, o movimento é progressivo e retardado. Tá, o objeto diminui, ele para. Ele para. Mas ele fica parado lá em cima? Não. O que acontece com ele? Ele começa a cair. Ele volta, então ele está na contramão. Só que quando ele volta, a velocidade dele aumenta por causa da aceleração da gravidade. Então ele sobe progressivo e retardado, e ele desce retrógrado e acelerado. Ele inverte o sentido do movimento. É desses gráficos, é dessas situações que eu estou falando. Posso ter um gráfico completo, né, de subida e descida. Esse gráfico aqui seria do contrário, não seria esse que eu desenhei agora. Esse aqui da vertical seria isso aqui, ó. Vou desenhar ele pequenininho aqui embaixo, ó. Isso é, ele começou com velocidade positiva, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso é, ele parou. Aí ele inverteu o movimento, a velocidade dele começou a ser negativa e, ó, foi aumentando, ó. É esse pedacinho aqui do meu gráfico. Ok? Seria essa quarta figura, tá? A gente vai falar melhor sobre isso, mas eu fiz esses gráficos para vocês no caderno. A ideia é eu saber o que eu fiz e o que eu não fiz. Feito esses gráficos no caderno para vocês? Sim? Beleza. Fiz a função do sorvetão para vocês. Essa função vocês têm escrita no caderno de vocês também. Tem gráfico dessa função no caderno? Tá, então eu vou retomar na próxima aula falando do gráfico dessa função que é uma parábola. Lembrando, eu só estou revisando para saber o que eu falei e o que eu não falei, ok?
Só para relembrar. Minha aula terminou por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês na brincadeira do mentira ou verdade, tá? Consegui aí testar se vocês sabem ou não usar a função da enquete. Quem tem microfones que funcionam e conseguem falar comigo, e quem não consegue falar comigo, ok? E agora eu estou retomando aqui as nossas aulas. No e-book tem uma lista de exercícios já sobre o assunto. No e-book tem slides, no e-book tem aula gravada, no e-book tem os meetings do bimestre, do semestre inteirinho passado. Então, no Classroom está o link do e-book de vocês. Eles continuam no mesmo e-book. Não sei se foi dessa sala ou não, que me perguntaram das frequências. Lembrando que as frequências nas aulas síncronas, elas não estão contando para aprovação e reprovação. Tá? O que conta para aprovação e reprovação é entrega de tarefas e atividades. A lista está completa, Isabela. Tá? Mas eu ainda não expliquei todo o assunto, Isabelle, mas eu ainda não expliquei todo o assunto da lista. Quem quiser começar a resolver a lista, sinta-se à vontade. Antônio Henrique, eu não marquei, o pessoal acertou a sua, Antônio Henrique? Vou olhar aqui, pera lá, Antônio. Antônio Henrique. Sim, eu marquei aqui que acertou, Antônio Henrique. Eu marquei aqui, que acertou. Ok? Marquei até um pontinho para você. Quem perguntou foi Pedro Lucas, é isso? Peraí, Pedro Lucas, deixa eu olhar aqui, Pedro Lucas. Pedro Lucas, você não marcou ponto porque a sala errou aí a sua enquete e na votação era quem acertou que ganhou o ponto, tá bom? Uma pena. Pessoal, boa aula para vocês, bom almoço e a gente se fala de novo na sexta-feira às 7h30 da manhã. Então, uma boa tarde para vocês e até sexta. Estou interrompendo aqui a gravação, ok? Estou interrompendo o compartilhamento.